Nosso cristalzinho de Hollywood está de volta com uma nova produção original da Netflix. Eu tô falando aqui do Tom Hanks, que voltou com um novo drama com uma pegada western meio faroeste, intitulado Relatos do Mundo. A produção aqui é estrelada também pela Helena Zengel, que é uma atriz alemã um pouco mais jovem e que já conquistou uma indicação ao SAG Awards na categoria de melhor atriz coadjuvante. Então vem comigo que a gente vai falar sobre essa produção, que no final me deixou impactada, viu? Vem! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estar aqui com vocês e ó, aproveita que você já chegou e já checa se você está inscrito aqui no canal. Se você não se inscreveu, faça o seu dever de casa e não se esqueça também de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Conteúdo exclusivo de redes sociais, a gente bate um papo bem mais de pertinho, então não perde tempo, ok? Agora vamos falar sobre esse novo drama dirigido pelo Paul Greengrass. O Paul Greengrass vocês conhecem muito bem porque ele dirigiu vários filmes da franquia de Jason Bourne e também recebeu indicação ao Oscar pela sua exímia direção no filme Capitão Phillips, que é uma cinebiografia estrelada também pelo Tom Hanks. E aqui os dois estão de novo fechando uma parceria aqui, ó, eles fecharam juntos para entregar a adaptação dessa obra homônima, que foi escrita por Paulette Giles. E aqui nessa produção a gente acompanha esse homem que foi um capitão durante a Guerra de Secessão, que é uma guerra norte-americana, né, conhecida também como a Guerra Civil, e agora ali, ó, no meio daquela pegada bem western, no meio de um deserto, nessa época pós-Guerra Civil, ele acaba recebendo uma função um pouco indesejável. Ele vai ter que levar uma menina de volta para sua família. Só que essa menina havia sido sequestrada por um grupo de indígenas, foi criada como parte da comunidade indígena, embora ela tenha origem alemã. E agora que a sua família indígena acabou sendo totalmente dizimada, ela é uma menina que não tem casa, não tem família e será levada de volta para os seus tios, com quem ela nunca teve a oportunidade de conviver. E ele agora, com essa missão em mãos, vai percorrer durante dias a fio pelo deserto norte-americano para tentar levar essa menina ao seu destino final. Só que obviamente que no meio desse caminho, um bando de treta à la faroeste vai acontecer, vão tentar tirar a menina dele, vão tentar roubar tudo que eles têm, vai ser uma confusão atrás da outra para aqueles fãs que gostam de um faroeste que tem vários piu, 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 e bang bang para tudo que é lado. Mas é claro que essa produção é uma produção estrelada pelo nosso cristalzinho Tom Hanks. Então é claro que a produção segue uma pegada um pouco mais familiar, um pouco mais aconchegante. É um filme que acaba sendo mais voltado para todo mundo da sua casa do que um clássico faroeste como a gente estava acostumado a ver lá nos idos do John Wayne, que a gente recebia uma sucessão de produções do gênero western aí, tudo lançado entre anos 50, anos 60 e até mesmo um pouquinho dos anos 70. Mas e aí? News of the World, Relatos do Mundo, vale mesmo o seu tempo? Olha, eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu fui assistir o filme sem expectativa nenhuma e acabei me surpreendendo com uma produção que é realmente gostosa de conferir. Ele é um filme que traz um personagem que é bem no estilo do Tom Hanks, é um personagem com o qual nós estamos já acostumados a assistir nos seus filmes anteriores. Ele sempre tem aquela pegada um pouco mais de bom moço, aquele cara que no final das contas vai salvar o dia, embora tenha alguns traços um pouco mais dramáticos e um pouco mais profundos, e é exatamente isso que a gente vê aqui no filme Relatos do Mundo, um Tom Hanks que é um pouquinho mais delicado, é claro, dentro do padrão de atuação dele. E como dentro do padrão de atuação dele, o Tom Hanks para mim faz aqui um exímio trabalho, ele tá excelente na produção, mas eu não acho que seja o tipo de atuação que lhe renderia uma indicação ao Oscar. Agora, em contrapartida, a gente tem a Helena Zengel, que é uma atriz alemã de 12 anos de idade, que teve o seu destaque aí no cinema independente, numa produção chamada Transtorno Explosivo. A atuação dela foi super elogiada nessa produção e ela acabou eventualmente sendo convidada aqui para poder estrelar esse novo western, em que ela tá excelente mesmo e até mesmo já conquistou uma indicação no SAG Awards, que é o Screen Actors Guild, que é a premiação do Sindicato dos Atores, na categoria de melhor atriz coadjuvante. Mas eu não sei se ela tem chances no Oscar não, porque a gente tem atuações excelentes que merecem muito destaque nessa
nessa temporada de 2021. Mas e se tratando do filme, a produção ela é realmente um filme western um pouco diferente. Se você é o tipo de cara, o tipo de mulher, se você é o tipo de pessoa que curte mesmo os filmes do John Wayne, até mesmo Bravura Indômita, que depois acabou ganhando uma refilmagem pelas mãos dos irmãos Coen, se você gosta desses clássicos western, talvez você ache esse western aqui um pouquinho mamão com açúcar, e de fato ele é. Mas eu entendo que aqui a produção Relatos do Mundo, ela faz um pouco mais de uma homenagem para o gênero de western, que é um gênero que infelizmente caiu em desuso, foi um pouco deixado para trás por Hollywood. Nós tivemos algumas produções um pouco mais recentes, como A Balada de Buster Scruggs, que é uma produção original da Netflix, mas a gente não vê mais o gênero western ganhando vida como a gente teve lá nos anos 50, 60 e também, é claro, anos 70. Então eu entendo que a produção ela faz uma homenagem, ela olha para trás no gênero e acaba repetindo a fórmula técnica dessas produções que eram lançadas ali, que muitas vezes eram estreladas pelo John Wayne. Então, para mim, o filme funciona como uma homenagem, ao mesmo tempo também que é um filme que é lindamente produzido em termos técnicos. A fotografia do filme é linda. A gente está falando de uma América que é pós-guerra de secessão. Então, é uma América muito escassa, num período que a escassez ela realmente estava ali, não só em termos territoriais e aspectos físicos da paisagem norte-americana, mas era uma escassez financeira também, era uma escassez de recursos. Então a gente vê esse contraste ganhando vida dentro da produção, com a fotografia se tornando de fato quase um personagem dentro da trama. Então prepare-se para ver tomadas mais amplas, mais abertas, que mostram como os nossos protagonistas são pequenos diante do universo que os cerca, e também é um filme que consegue explorar muito tanto as sombras quanto a luz, fazendo contrastes incríveis, tanto nas atuações dos nossos protagonistas, como até mesmo nos personagens aí que são ou coadjuvantes, ou até mesmo personagens extras, né, que são os famosos ali figurantes. É um filme que eu particularmente fiquei encantada. Eu entendo que a produção tem alguns erros no seu roteiro. Como a gente está falando de Guerra de Secessão, a gente está falando também do período de escravidão dos afro-americanos. Então a gente vê um pouquinho disso sendo abordado logo no começo do filme, mas a minha expectativa era ver Relatos do Mundo abordando um pouco mais, com maior profundidade, a questão racial dos Estados Unidos, que era, obviamente, uma coisa gigantesca na época da Guerra de Secessão. E eu senti muita falta disso. Eu vi que a gente observa o aspecto racial, que até hoje é um aspecto muito pulsante na América do Norte. A gente vê isso de maneira muito efêmera em momentos chaves da produção, mas nada de muito destaque. E eu confesso que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais disso sendo trazido para as telas. Então eu acho que a minha questão com o roteiro é que ele tenta tratar vários assuntos, mas peca em se aprofundar nesses assuntos. Mas eu também entendo que, embora a gente tenha essa falha no roteiro, que é tratar várias questões como a monopolização da informação, é claro, os reflexos da Guerra de Secessão e também a questão escravocrata dos Estados Unidos, eu também entendo que todos esses aspectos, eles são pincelados aqui, porque o objetivo deles é, na verdade, ser o background de uma história que é essencialmente sobre pertencimento, sobre família, sobre relações familiares e, é claro, uma história sobre transição. A gente está diante de dois personagens que estão em transição na sua vida. A gente tem aqui o personagem do Tom Hanks, que é o Capitão Kidd, que é um cara que lutou na Guerra de Secessão e hoje convive com os traumas dessa guerra, e no momento é um cara que também não tem família. Então ele é um cara que está um pouco perdido e trabalha como uma pessoa que sai de cidade em cidade lendo relatos do mundo que ele pega nos principais jornais. E a gente tem aqui a personagem Johanna, vivida pela Helena, que é uma garota que foi tirada da sua família 2 vezes, ela perdeu o seu vínculo familiar e obviamente também está nesse período de transição em tentar se encontrar. E a gente vai ver que os dois personagens vão acabar se encontrando na relação entre eles, que é uma relação paternal um pouco conturbada, tumultuada e que surge dentro do contexto mais terrível possível, mas é uma relação que acaba se aflorando de maneira muito especial e muito particular. Então é um filme que fala muito sobre isso, sobre relações familiares, sobre pertencimento. E eu acho que desse jeito a produção funciona com um background que está totalmente calcado nos filmes de western. Então eu acho que é um filme legal.
Ele não foge muito à regra do seu gênero, ele não tenta ser subversivo e funciona desse jeitinho, porque a gente tá falando aqui de um filme western que tem tudo para cativar o público familiar, principalmente por conta do nosso cristalzinho aí, nosso cristalzinho de ouro, que é o Tom Hanks. Então é um filme que, no final das contas, para mim é um filme que é bem feitinho, tem os seus erros, mas compensa muito bem nos seus erros com os seus acertos, principalmente na dinâmica existente entre Zengel e Hanks. E no final das contas, gente, eu fiquei emocionado com o final do filme, porque eu acho que no final de tudo tem a ver com você encontrar o seu caminho, fazer as pazes com o seu passado, olhar para o passado como um lugar de referência, mas também como um lugar que te ajuda a entender o presente que você está vivendo. E eu vi ali aspectos muito calcados na Bíblia também, que foi uma coisa que eu gostei muito do filme, porque a gente vê muito essa questão sobre você perdoar o seu passado e aprender a seguir em frente com o objetivo de ser melhor do que um dia você já foi. Obviamente, é a essência da Bíblia, a essência do sacrifício de Jesus na cruz, e eu amei esse filme. E Relatos do Mundo está disponível lá na Netflix para você já assistir. Olha, esse vídeo está sendo gravado no instante em que o filme atingiu a 3ª posição lá na plataforma de streaming. Vale a pena, chama sua família, chama seus amigos, mas é claro, tudo dentro da maior segurança possível, obviamente, e confira Relatos do Mundo lá na Netflix. E é claro, não deixe também de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Tô esperando vocês pra gente continuar esse bate-papo. Valeu, um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.